Vamos lá, pessoal. Vou botar aqui no ponto de... Prontinho. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, né? Não sei se vocês lembram, na semana passada, nós falamos sobre o processo metabólico, né, de micro-organismos degradadores de carboidratos. Então, falamos de carboidratos simples, né, da glicose, todo o processo de degradação. Falamos de carboidratos complexos, né? Falamos de celulose, pequitina e amido, né? Então, como ocorre esse processo? E agora, para a gente finalizar, então, o processo de metabolismo de micro-organismos deteriorantes, nós vamos falar, então, da deterioração, degradação de proteínas e degradação de gorduras, tá certo? Como é que isso acontece? Quais são os processos, né, que fazem a derivação do processo de degradação tanto de gorduras quanto de proteínas, tá bom? Então essa é a nossa conversa de hoje. Então, começando por proteínas, a gente tem que lembrar o seguinte: o tecido proteico ele é formado de aminoácidos que, por ligações, né, aminas, vão fazendo a composição de proteínas, tá? Então, o que estabelece, né, que uma molécula ela é um aminoácido, ela ter o grupo amina na composição da sua molécula. Então, toda molécula que tiver um grupo amina, a gente pode dizer, então, que a gente está ali, de alguma forma, analisando e observando um aminoácido, tá certo? Esses aminoácidos que formam cadeias, né, vão formar proteínas. E as proteínas, elas possuem uma composição primária, que seria, né, a quantidade de aminoácidos, ou, vamos dizer assim, a lista de aminoácidos presentes nessa molécula. Nós chamamos, então, isso de composição primária da proteína. Então, seriam quais os aminoácidos e o encadeamento desses aminoácidos dentro da molécula. Na questão secundária, aí seria como essa molécula se organiza, né? Em termos de linearidade, se ela tem algum tipo de composição espacial, mas no sentido mais da linearidade da molécula. E a questão da conformação espacial, no sentido de funcionalidade, a gente chama então de composição terciária, né, ou forma terciária. Então é como essa molécula se apresenta, como ela de alguma forma cria, né, no espaço a sua conformação, e isso vai gerar a sua funcionalidade. Então uma proteína, além dos aminoácidos que compõem, né, da lista de aminoácidos que compõem essa molécula, ela vai precisar também ter uma conformação espacial para gerar algum tipo de funcionalidade. Então, se a gente está falando que uma molécula proteica, ela precisa, né, não só da sua composição em termos de aminoácidos, mas também da sua conformidade espacial, qualquer alteração nesse processo vai gerar perda de funcionalidade. Qualquer tipo de quebra, né, ou alteração nesse sentido, tanto primário quanto terciário, vão gerar para essa molécula, né, uma perda de funcionalidade ou a geração de uma nova funcionalidade, tá certo? Então, é isso que acontece no processo que nós chamamos, então, de reação de Stickland. É quando você tem a degradação de uma molécula proteica, onde você vai ter, num primeiro momento, a alteração espacial dessa molécula. E num momento posterior, você vai ter a alteração da composição dessa molécula. Então, a gente acaba trabalhando não só com a forma terciária dessa molécula, mas também com a forma primária dessa molécula.
E isso vai gerar perda de funcionalidade, gerando nos alimentos alteração de consistência, aroma, sabor e apresentação. Então pode ter uma alteração de coloração, você pode ter uma alteração da consistência mesmo do produto, né, de um maior abrandamento ou um afrouxamento do texto. E também a composição em termos de sabor e aroma vão ser diferentes, tá? Então, quando se faz a alteração, tanto primária quanto terciária, dessa molécula, você tem, então, uma alteração da composição primária daquele alimento, gerando uma alteração de aroma, sabor e textura, né? E também pode ser coloração. Então, termos organolépticos, você tem uma mudança desse tecido e essa mudança acontece para que a gente possa, então, promover o aparecimento de novas substâncias que vão ser utilizadas por outros indivíduos, né, no seu processo de composição, no seu processo de obtenção de energia. Tá certo? Então, quando a gente fala da hidrólise proteica, né, ou processo de putrefação, também chamado de desaminação oxidativa ou redutora, o que a gente está falando é de um processo de decomposição de produtos à base de proteína ou de tecido proteico, tá certo? Todo esse processo tem também um nome que é chamado de reação de Stickland, que seria então todo o processo que acontece em 3 etapas, tá? Então, o processo de desaminação oxidativa ou redutora, ele acontece em 3 etapas, tá? Então, a reação de Stickland, que é também o mesmo nome, ele vai acontecer em 3 etapas. Essas etapas são consequências, né, do processo de putrefação e devem acontecer, né, seguindo esse rito da primeira, segunda e terceira etapa, para que a gente possa ter, então, a degradação completa do tecido proteico, tá certo? O que acontece nesse processo? Nesse processo vai acontecer a obtenção de energia pelos micro-organismos, os micro-organismos que são específicos para a degradação de proteína, tá? São micro-organismos diferentes, por exemplo, daqueles micro-organismos que nós vimos na degradação de carboidratos. Então, a gente está falando agora de micro-organismos específicos, com funcionalidade específica para a degradação de aminoácidos e proteínas, tá certo? E nesse processo você tem o que a gente chama de obtenção de energia, através de um processo anaeróbio, que acontece tanto na parte extracelular quanto na parte intracelular, tá certo? A maior parte desse processo acontece na composição extracelular, tá? Mas também existe uma parte intracelular desse processo, que é quando você tem a reposição de ADPs em ATPs e de NADs em NADH, de NADH em NAD, né? Então, esse processo, ele vai acontecer sem a presença de oxigênio e ele acontece para a obtenção de energia de alguns tipos de micro-organismos, tá certo? No final desse processo que nós vamos ter a produção de amônia e alguns ácidos orgânicos. Então, esse processo tem como característica principal a obtenção de energia e a produção de substâncias residuais, são ácidos orgânicos e amônia, que vão ajudar na degradação de outros tecidos e de outras substâncias orgânicas presentes no alimento, tá certo? É importante a gente lembrar que esse processo tem marcadores organolépticos bastante importantes, né, de alteração de textura, de alteração de composição, apresentação e aroma e sabor do produto. Então é muito marcante. Quando o processo de hidrólise proteica acontece, né, então a desaminação oxidativa ou redutora acontece, é muito claro, a gente consegue perceber muito claramente quando esse processo está acontecendo, tá? Diferentemente de outros processos, onde às vezes não é perceptível a alteração que está acontecendo ali, na degradação que está acontecendo, né? Isso a gente vai ver em alguns tipos de gorduras, a gente não consegue fazer a percepção, né, desse processo. Mas em carboidratos e proteínas, a gente consegue perceber claramente o processo de degradação. E no caso da hidrólise proteica, né, das reações de Stickland, a gente consegue perceber isso claramente. No início desse processo, já há uma alteração de aroma, já principalmente uma alteração de composição e textura do produto muito clara,
né? Isso é fácil da gente perceber. E é o que acontece e pode ser observado de forma bastante clara, né, e fácil na degradação de peixes, por exemplo, né? Então a gente comumente sabe, né, que existem algumas técnicas que a gente deve seguir para perceber se o peixe está em condições ou não. É óbvio que o início do processo de decomposição, né, das reações de Strickland, eles são imperceptíveis pelo volume, né, de matéria que você tem e pelo início realmente do processo. Porém, no meio e ao final do processo, a gente consegue perceber claramente, né, de forma bastante clara, esse processo acontecendo, né? Então, as técnicas que são utilizadas para comprar peixe, de alguma forma, elas, vamos dizer assim, resultam, né, das reações que acontecem, né, no processo de desaminação oxidativa e redutora ou reação de Stickland. Então, a gente sabe, você vai comprar um peixe, existem algumas coisas que devem ser observadas. Por exemplo, você deve olhar o olho do peixe para ver se ele está vítreo ou se ele está opaco. Se ele estiver opaco, a gente não compra. Se ele estiver vítreo, isso mostra que ele está, então, em condições de ser consumido. Essa passagem, né, de um olho vítreo para uma ocular opaca é a reação de Stickland, tá? Que acontece ali no tecido ocular, que acontece ali na cavidade ocular, né? Então, essa reação de Stickland faz o olho, que é brilhante, vítreo, possa se tornar opaco. E isso mostra claramente que aquele produto está impróprio para consumo. Outro processo que a gente realiza bastante, né, na compra de peixes é, se o peixe for de escama, é passar a mão nas escamas para ver se elas estão soltando com facilidade. Se elas não estiverem soltando com facilidade, dizer então que esse produto é um produto próprio para consumo, né, que esse peixe apresenta condições para serem consumido. Por que as escamas se soltam? São as reações de Stickland acontecendo, né? A desaminação oxidativa ou redutora faz com que haja o desprendimento dessas escamas, né? E a gente possa ter então aí uma facilidade na retirada desse tecido, né? Então isso já é um indicativo da reação de Stickland. Outra coisa também que as pessoas devem observar na hora de comprar um peixe é olhar a coloração da mucosa, né? Então você pega as guelras, né, do peixe, abre para você ver a coloração da mucosa do peixe. Se ela estiver bem vermelha, né, bastante avermelhada, aí isso quer dizer que o peixe está fresco, que o peixe pode ser consumido. Se a gente pegar e ela tiver mais rósea, ou tiver mais opaca, ou menos brilhante, aí a gente sabe que esse peixe talvez não esteja bom para consumo. Isso também é reação de Stickland, isso também é a desaminação oxidativa ou redutora. Você vai ter alteração, né, da coloração do produto, fazendo com que isso já indique que ali já há um processo de putrefação. Outra coisa é o cheiro, né? Sentir o cheiro do peixe, para ver se o peixe está com algum cheiro de podre, né? Que é também resíduos, né, do processo de decomposição de proteínas, que a gente vai ver. E, por último, apertar o peixe para ver se ele está consistente. Se você apertar e perceber que houve um afundamento ou que ele não tem uma consistência adequada, isso vai mostrar que esse peixe não está adequado para consumo. Isso também é resultado da reação de Stickland. Então, todas aquelas características que devem ser observadas num peixe para que você possa dizer se ele está próprio ou não para consumo, são todas reações advindas, né, ou resultantes da reação de Stickland, tá? Em graus diferentes, a gente vai ver. Então, a reação de Stickland ela acontece em 3 níveis. A gente vai ver isso, né? Então, em cada um desses níveis, a gente tem uma possibilidade, né, um resultado que vai alterar alguma característica organoléptica do produto, do alimento, tá certo? Então, todas essas características que o professor falou, olho opaco, consistência frouxa, soltura das escamas, alteração de coloração de mucosa, tudo isso é resultado, na verdade, das reações de Stickland, das 3 etapas de reações de desaminação oxidativa ou redutora, que é a mesma coisa,
que a gente vai encontrar desencadeado, né, dentro do tecido proteico do peixe, tá certo? Então, isso é bastante claro para a gente ver. Então, dito isso, só voltando aqui um pouquinho, então, essas etapas são nada mais, nada menos que a descarboxilação proteica, depois a produção de substâncias à base de amônia e decomposição dos radicais amino. Então, essas são as 3 etapas que estabelecem um processo de desaminação oxidativa redutora ou reação de Stickland, tá certo? Então, elas vão acontecer, essas 3 etapas concomitantemente, ou etapa por etapa, dependendo do processo, né, de decomposição do animal, dependendo da quantidade de água ou umidade que você tem ali dentro desse processo, já que a gente tem que lembrar que é um processo de hidrólise proteica. Então é necessário que você tenha a presença de água, que você tenha moléculas livres de água para que possa ocorrer todo esse processo de desaminação, tá certo? Então é um processo de hidrólise, portanto necessita da presença de água nesse processo, tá certo? Então vamos para a primeira etapa, tá? Do processo de decomposição de proteínas e aminoácidos, também denominado desaminação oxidativa ou redutora, ou reação de Stickland. A gente está falando da mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a remoção dos grupos carboxila por enzimas. Então, o que acontece? A gente consegue identificar uma molécula como sendo um aminoácido porque ela possui um grupo amina. Tá? Então, toda molécula que tiver um grupo amina, a gente pode dizer que é ou uma proteína ou é um aminoácido. Aí vai depender do tamanho dela e da composição. Mas tendo um grupo amina, eu já sei que aquilo ali a gente está falando de ou um aminoácido ou de uma proteína. O grupo carboxila, ele não necessariamente estabelece a ideia de uma proteína, né? Porque o grupo carboxila, você vai ter também carboidratos, tá? Então, não é um grupo específico de identificação de proteínas. Mas é vamos dizer assim, um grupo importante que vai gerar perda de funcionalidade da molécula. Então, toda vez que eu tiro um grupo carboxila de um aminoácido ou de uma proteína, o que eu estou fazendo é tirando a funcionalidade dessa molécula, tá certo? Então, essas enzimas que são produzidas por aminoácidos específicos degradadores de proteínas e aminoácidos, a primeira coisa que vai acontecer é a retirada do grupo carboxila. A retirada do grupo do carboxila já gera a perda de funcionalidade dessa substância, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Depois, então, com a retirada do grupo carboxila, o que vai acontecer resulta, então, na produção de aminas voláteis. Então, você começa a ter substâncias voláteis que são produzidas durante esse processo de descarboxilização, que são substâncias aromáticas, que vão gerar um indicativo de degradação de proteínas, tá certo? São a histamina, né, ou histidina, que por ser uma substância muito pequena, ela vai vamos dizer assim, se comportar como um gás, então ela tem essa capacidade aromática. A cadaverina, né, que seria então a lisina, esse aminoácido lisina, descarboxilado, tá? Então, a cadaverina vai ser uma substância volátil que vai indicar um cheiro desagradável do produto, e a ortidina, que é um aminoácido presente nesse tecido, quando descarboxilada, ou quando ela perder o grupo carboxila, ela vai gerar, então, uma substância volátil chamada pudrecina, que também tem um cheiro característico, um cheiro de produto podre, né? Um cheiro de tecido proteico degradado, tá certo? Então, essas substâncias, quando produzidas no tecido muscular, né, de alimentos, geram um cheiro desagradável, um aroma desagradável, tá certo?
Então, antes de acontecer qualquer alteração de tecido, antes de acontecer qualquer alteração de coloração, o primeiro indicativo de degradação proteica é o aparecimento de substâncias voláteis indicadoras de degradação proteica, tá certo? São elas as histaminas, a cadaverina e a pudrexina, tá certo? Então essas substâncias elas já vão indicar uma perda de qualidade do produto e uma alteração em decomposição do tecido muscular, ok? Segunda etapa desse processo. Então, nós vamos ter, então, através das reações de descarboxilização de aminoácidos, o aparecimento de substâncias que têm na sua composição enxofre. Então, seria mais ou menos a produção de substâncias à base de enxofre, que são as amônias, né? São substâncias, o amônio. E resulta, então, na produção de um odor característico de ovo podre ou um odor de tecido apodrecido. Então, a segunda fase desse processo, sendo que a primeira é a descarboxilização de aminoácidos e, em alguns casos, a geração de substâncias odoríficas indicadoras de degradação, no segundo passo que a gente vai ter é a descarboxilização de alguns grupos de aminoácidos que vão gerar, então, substâncias com enxofre na sua composição. Então, isso vai gerar mais odor e alteração de sabor também do produto. Então, esses aminoácidos que antes tinham uma funcionalidade, com a perda do seu grupo carboxila, eles vão, então, serem transformados em substâncias indicadoras de degradação. Normalmente, substâncias voláteis, que vão, de alguma forma, sinalizar a alteração de consistência do produto por sinalização aromática, tá certo? E a última etapa é a decomposição do radical amina. E aí, esse aminoácido, ele além de perder a funcionalidade, ele também deixa de ser do grupo de aminoácidos. Ele se transforma em outras substâncias, tá certo? Então, há então a decomposição do grupo amina, que é o indicador, né, de substâncias à base de... são substâncias, aminoácidos ou proteínas. Com a perda desse radical, o que você tem é a transformação de novas moléculas. Eles deixam de ser aminoácidos, deixam de ser proteínas, e agora se transformam em substâncias diferenciadas. Normalmente são indóis. O indol é uma molécula da família do álcool, tá certo? Então isso gera diminuição do pH do meio e também a produção de substâncias voláteis, são chamadas de indóis, né? Ou indol. E aí são substâncias aromáticas que vão gerar aroma e sabor alterado desse tecido. Muito também vai vir através da degradação do triptofano, que é um aminoácido que, depois de ser descarboxilado e ser retirado, né, e decomposto o seu radical amina, ele vai se transformar nessa substância altamente sinalizadora, né? E é isso que, de alguma forma, inicia o processo de degradação de tecido, que vai gerar, no caso de peixes, a opacidade dos seus olhos, né, que antes eram olhos vítreos, agora viram opacos. Vai gerar perda de escamas, né? Então, quando você passar a mão, você vai ver facilmente a retirada das escamas, que antes eram mais firmes, né? Agora começam a se perder, a se degradarem. Alteração de coloração de mucosa, né? Então, quando você abre a guelra, ao invés de ter uma coloração mais avermelhada, vai ter uma coloração mais opaca. E perda de consistência de tecido. A gente também vai ver a perda de consistência, tá? Então, no primeiro momento, você tem a descarboxilização, que é a perda dos grupos carboxila, que vão gerar substâncias aromáticas, né, de indicação de degradação. Depois, você tem um processo de produção de substâncias à base de enxofre, né, ou amônia. E aí você tem, então, por último, a perda do grupo amina, onde você tem, então, a alteração dessas substâncias de aminoácidos para substâncias não
aminoácidos, não proteicas, né? Então você tem a liberação aí de substâncias como o indol, por exemplo, como acontece no caso do triptofano ou de outros aminoácidos. Então todas essas substâncias, ou todas essas etapas, vão gerar então alteração de cor, textura, aroma e sabor do produto. Então, quando existe uma reação de Stickland acontecendo no tecido proteico, é muito comum a gente poder perceber claramente que aquele produto está sendo estragado, tá certo? Principalmente pela sinalização de substâncias aromáticas. Então, a produção de substâncias aromáticas de degradação são a principal sinalização de que você está tendo degradação de tecido proteico, tá? Então, a gente pode perceber claramente isso quando você cheira um produto ou quando você percebe, né, no ar a presença dessas substâncias aromáticas. E aí agora, fechamos então a parte de proteínas e agora a gente vai entrar na parte de gorduras e óleos, tá certo? Sempre lembrando que a diferença entre óleos e gordura é que em temperatura ambiente óleos são fluidos, né? E as gorduras são sólidas, tá certo? Mas são todas compostas por triglicerídeos, né? Tanto de ácidos graxos poliinsaturadados e ácidos graxos saturados, tá certo? Então, o processo de rancificação de óleos e gorduras, que é o processo de degradação lipídica que ocorre pela presença de micro-organismos específicos, ele pode acontecer em dois tipos, ou duas formas. São as reações de lipólise e as rancificações hidrolíticas, tá? No caso, as reações de lipólise, ela acontece tanto para gordura quanto para óleos. Porém, é mais comum acontecer em óleos. E a rancificação hidrolítica, ela vai acontecer mais em gorduras, tá? Então, normalmente, as reações de lipólise estão mais relacionadas com óleos. E as rancificações hidrolíticas estão muito mais ligadas com gorduras, tá certo? Mas é sempre bom ressaltar que reações de lipólise também acontecem com gordura, tá? Mas elas são mais comuns em óleos e rancificação hidrolítica mais comum em gorduras. Ok. Então vamos lá. Reações de lipólise. Então como é que acontece isso? Então você tem micro-organismos, que podem ser bactérias, bolores, leveduras, que vão produzir lipases, que são enzimas específicas para hidrólise de moléculas de gordura, tá certo? Que vão promover, então, a clivagem dessas moléculas e a produção de ácidos graxos e glicerol no ambiente, tá? Então, o processo de clivagem, que vai então fazer a liberação do triglicerídeo, sempre lembrando que o triglicerídeo seria a composição de uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos, né? Vão promover então a liberação de ácidos graxos livres e glicerol. Normalmente o glicerol ele é volátil, então ele vai, né, de alguma forma volatilizar, e as substâncias, os ácidos graxos. Voltei, pessoal. Acontece de vez em quando da gente perder o sinal, mas estamos aí de volta. Todo mundo ouvindo o professor, tranquilo? Vamos voltar à nossa aula. Pode ser que aconteça mais uma vez, mas eu voltarei, tá? Fiquem tranquilos que o professor volta para a aula. Então, vamos lá. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? O processo de degradação de óleos ou gorduras vai acontecer pela clivagem do triglicerídeo, né? Então, você tem ali a liberação do glicerol e a liberação dos ácidos graxos, que a gente vai chamar a partir de agora de ácidos graxos livres.
Essas substâncias, que são o glicerol e os ácidos graxos livres, também serão degradados nesse processo. E você vai ter a formação de novas substâncias, tá certo? Normalmente, essas novas substâncias são chamadas de cetonas metiladas, quer dizer, são ácidos graxos clivados, quebrados, que vão gerar substâncias menores, tá certo? Chamadas de cetonas metiladas. Então, o processo de degradação de óleos e gorduras, ele é muito simples nesse sentido, porque ele vai clivar essa molécula de triglicerídeo, liberando o glicerol, que vai se volatilizar, e fazendo a clivagem de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres em cadeias menores vão ser chamados de cetonas metiladas. E essas substâncias vão gerar alteração de aroma e sabor do produto, tá certo? Mas isso só acontece num processo muito adiantado de degradação, tá? Então é muito comum, durante o processo de clivagem dos triglicerídeos, a gente não ter nenhuma alteração, nem de aroma, nem de sabor, nem de consistência, nem de apresentação do produto, tá? Então, o processo de reação de lipólise, né, ou o processo de degradação de óleos e gorduras pela ação de enzimas, que são as lipases, elas nem sempre promovem alteração de aroma e sabor do produto ou apresentação e coloração, tá? E consistência, né? Isso só vai acontecer num processo muito adiantado, aonde você vai ter a quebra desses ácidos graxos em moléculas menores, chegando ao ponto de produzir ali cetonas metiladas. Aí sim, você tem a alteração de aroma e sabor do produto. Fora isso, você não tem como reconhecer que está acontecendo o processo de degradação de gorduras, tá certo? Então, diferentemente do caso das degradações de açúcar e de proteína, onde a gente consegue claramente observar alteração de aroma, sabor, apresentação e textura do alimento, no caso das reações de lipólise, né, da quebra de gorduras e óleos pela ação da lipase, a gente só vai perceber isso no último grau, quando realmente os ácidos graxos já tiverem de cadeia longa e cadeia média tiverem sido quebrados, os ácidos graxos de cadeia curta também tiverem sido quebrados, e aí, de ácidos graxos, essas substâncias vão se transformar em cetonas metiladas. Aí, nesse caso, a gente consegue perceber que é um grau muito alto de degradação dessas substâncias, tá certo? Então, é sempre importante a gente lembrar isso, que o processo de degradação de óleos e gorduras, através da reação de lipólise, nem sempre ele é possível de ser identificado. Ele ocorre dentro do alimento, porém a gente não consegue perceber claramente, devido a não ter nenhuma alteração de aroma, sabor, textura do produto ou coloração, a gente não consegue perceber a sua ação, o seu desencadear, tá certo? Só vai acontecer lá no final, quando os ácidos graxos de cadeia longa tiverem se transformado em ácido graxo de cadeia média, e os ácidos graxos de cadeia média tiverem se transformado em ácidos graxos de cadeia curta, e os ácidos graxos de cadeia curta, aí sim, se transformarem em cetonas metiladas, aí sim a gente vai ter algum tipo de percepção organoléptica de alteração do produto, seja por alteração de aroma, sabor ou consistência do produto, tá certo? Então, normalmente a gente não consegue perceber o processo de degradação em óleos, principalmente, e em gorduras através do processo de lipólise. Já a segunda forma de degradação, né, de processo de degradação de gorduras, a gente já consegue perceber mais claramente, que é a rancificação hidrolítica, tá certo? Então, o processo de rancificação hidrolítica, ele acontece normalmente durante ou após o processo de lipólise, tá? Então, você tem a liberação de ácidos graxos e glicerol no meio, né? Você tem, então, a formação de ácidos graxos de cadeia curta, pelo próprio processo de quebra das moléculas de triglicerídeo, e essas substâncias de ácidos graxos de cadeia curta
por possuírem uma molécula muito pequena, eles acabam, de alguma forma, tendo uma característica muito próxima de gases. Então, eles criam uma volatilidade. E essas substâncias pequenas, né, esses ácidos graxos de cadeia curta, vão produzir aroma e alteração de sabor em gorduras, tá? Que seria a produção do ácido graxo butírico, o ácido butírico, o ácido capróico e o ácido caprílico, tá? Então, a quebra do triglicerídeo, né, promovendo a liberação do glicerol e dos ácidos graxos, vão fazer, então, com que haja mais clivagem desses ácidos graxos e o aparecimento, então, de ácidos graxos de cadeia curta, né, que são substâncias aromáticas e vão, de alguma forma, sinalizar esse processo acontecendo, que é o ácido butírico, o capróico e o caprílico, que são substâncias que geram um odor muito forte, né, e geram também alteração de aroma bastante significativa, tá? Então, a rancificação hidrolítica, que é um processo que vai acontecer pela clivagem, né, de ácidos graxos, mas principalmente de triglicerídeos, vai ser sinalizada com o aparecimento de algumas substâncias, que são ácidos graxos de cadeia curta, que vão determinar, né, a alteração e degradação, mas principalmente alteração de características organolépticas de alguns alimentos mais gordurosos, né, de alguns alimentos com maior teor de gordura, tá certo? Então, nós vimos hoje a degradação de aminoácidos e proteínas, né, que nesse processo de degradação de aminoácidos e proteínas, a gente tem a liberação de substâncias à base de amônia e enxofre, né? E nós temos também a liberação de substâncias derivadas de aminoácidos, que vão sinalizar a alteração de aroma e sabor do produto. No caso de gorduras, a gente vai ter essa clivagem do triglicerídeo acontecendo, podendo aparecer substâncias como ácidos graxos de cadeia curta, que têm poder aromático, né, que vão também sinalizar alteração de aroma e sabor, ou você vai ter ali a clivagem de ácidos graxos, chegando ao ponto desses ácidos graxos serem totalmente degradados e se transformarem em cetonas, né, em aldeídos ou substâncias aldeídicas, né, ou cetonas metiladas, que não deixa de ser aldeídos. E essas substâncias, assim, vão sinalizar a alteração de aroma e sabor do produto, alteração de consistência e viscosidade do produto e também coloração, tá certo? Então, essas substâncias produzidas, elas além de sinalizarem que o produto está conforme para ser consumido, elas também vão gerar alterações físicas, mas principalmente organolépticas nesses alimentos, tá certo? Que estão relacionados com viscosidade, textura, coloração, sabor e aroma. A gente viu na semana passada que o carboidrato também entra nesse processo, né? Onde você tem produção, por exemplo, de etanol, a produção de ácido lático, né? Produção de várias substâncias, principalmente cetonas, né? Dentro do processo de fermentação de carboidratos. Então, todas essas alterações que nós vimos do começo da aula passada até esse momento da nossa aula, elas vão de alguma forma sinalizar a alteração da composição e decomposição do alimento, né? Por esses eixos: viscosidade, textura, coloração, sabor e aroma. Então a gente vai relembrar um pouco daquilo que a gente falou e acrescentar algumas informações quando necessário. Então, alteração da viscosidade. Nós temos, né, quando você tem a degradação de carboidratos, tá? Então, quando você degrada um disacarídeo, como a sacarose ou a maltose em glicose, o que você vai ter é uma perda de viscosidade do produto. Esse produto pode gerar uma menor viscosidade ou pode gerar uma maior viscosidade. Isso vai depender do tipo de substância que estiver ali presente, né? Pode acontecer também a síntese nesse processo de alguns polissacarídeos, já que você tem monossacarídeos livres, podem se juntar e se religarem, promovendo uma nova formação de polissacarídeos, que é a amilose e a destranas, que podem gerar um muco, né?
Então é muito comum a gente ver alguns produtos em processo de degradação e você tem um aparecimento do que a gente chama de muco. Então são substâncias à base de carboidrato que foram liberadas no processo de degradação e se juntaram novamente ou se ligaram novamente, produzindo muco, tá certo? Então isso pode acontecer. Isso acontece muito, principalmente, né, em carnes, esse limo superficial, né, esse muco superficial, e em algumas substâncias também à base de proteína, é muito comum a gente ver isso, como líquidos, né, o caso do leite, a gente vê a produção de uma substância viscosa, né, na superfície do produto. Isso acontece por bactérias do tipo Pseudomonas e enterobactérias também no caso do leite, tá certo? Então a produção de muco pode ser um indicativo, né, da degradação do alimento quando você tem a degradação de carboidratos, a produção de carboidratos simples e a religação desses carboidratos simples produzindo o que a gente chama de limo ou muco. Isso é muito comum em substâncias proteicas. Textura. Quando você tem a quebra, por exemplo, a hidrólise da celulose, né, ou do amido, ou até mesmo da pectina, você tem a perda de consistência do produto. Né? Aquilo que antes era uma celulose vira glicose. Aquilo que antes era amido vira glicose. Aquilo que antes era pectina vira glicose. Então, essa alteração das macromoléculas gera uma alteração ou perda de consistência. Né? Então você tem perda de textura do produto, perda de consistência, pelo processo de degradação de açúcares, por exemplo, e de aminoácidos também. Então, na degradação de aminoácidos, que são as reações de Stickland, você também vai ter uma alteração na composição física e química do tecido muscular, gerando muitas vezes o afrouxamento do tecido ou a perda de consistência do tecido, tá certo? Então, é muito comum isso acontecer em proteínas e é muito comum também acontecer em carboidratos. Alteração da coloração. Você pode ter aí a produção de pigmentos, né, de substâncias pigmentares. Isso acontece bastante no caso de proteínas, porque a quebra dos aminoácidos podem gerar substâncias pigmentares. Então, aquele processo de descarboxilização dos aminoácidos, depois de desaminação de aminoácidos, podem gerar substâncias pigmentares e a composição de cor e de mucosas e tecido muscular, tá certo? Isso é muito comum acontecer. Tanto para tornar o tecido mais opaco, como também alteração de cor mesmo, pode acontecer, tá? Esses pigmentos são produzidos por micro-organismos, né, que produzem enzimas que vão fazer o processo de degradação dessas moléculas, né? Então você pode ter não só alteração de cor para opacidade, né, tornar esse produto opaco, como também você pode ter alteração de cor para colorações bem diferentes, né? É muito comum você ver um produto salgado sendo degradado e gerando ali alteração de cor, uma cor mais esverdeada, uma cor mais rósea, mas é mais comum uma cor esverdeada, né? Então você vê uma carne com uma coloração mais escurecida, esverdeada, você já sabe ali que está tendo um processo de degradação. É possível que tenha um processo de degradação. Esse processo de degradação acontece lá na reação de Stickland, aonde você vai ter a perda da composição da molécula e essas moléculas podem se transformar de aminoácidos em substâncias pigmentais, como a gente já falou. Tá? Isso acontece, por exemplo, com bactérias como as pseudomonas, que são bactérias muito específicas para a degradação de proteína. Alteração de aroma e sabor, a gente já falou bastante sobre isso, né? Então você tem a reação, por exemplo, de produção de ácidos orgânicos, né? De ácidos fracos nos alimentos, tanto no caso da decomposição de carboidratos, tanto poli como monossacarídeos, né? Então você tem a produção, por exemplo, de ácido lático, de ácido butírico, de ácido de etanol, né? Então essas substâncias vão gerar alteração de aroma e sabor do produto, né? Então é muito comum no processo de degradação de carboidratos você ter alteração de aroma e sabor do produto,
como também vai acontecer no caso de proteínas, né? O processo de descarboxilização e desaminação dos aminoácidos vão gerar substâncias novas que vão gerar alteração de aroma e sabor, né? Então é muito comum, como a gente viu, né, a produção de substâncias como a cadaverina, a putrescina, que são substâncias que, além de aromáticas, são também substâncias que vão alterar aroma e sabor do produto, né? Vão fazer alterações organolépticas no produto. E também no caso das gorduras, não na hidrólise, na lipase, né? Um processo de degradação na lipase. Mas no processo de oxidação hidrolítica ou rancificação hidrolítica, é muito comum a gente perceber alteração de aroma e sabor. Porque quando você tem a degradação de ácidos graxos de cadeia longa, média, para ácidos graxos de cadeia curta, é comum que alguns ácidos graxos de cadeia curta possam ter aroma e sabor bastante marcantes, que vão gerar alteração nesse tecido, tá certo? Então é muito comum a gente perceber a alteração de aroma e sabor em produtos à base de proteína, justamente pela produção de substâncias como o ácidos graxos de cadeia curta, né, como o ácido butírico, o ácido capróico, o ácido caprílico, que vão gerar alteração de aroma e sabor do produto. Sempre alterando para um aroma mais de podre, né, um aroma mais característico e indicador de degradação daquele tecido. E é isso, moçada. Então, nós já falamos, então, nesse último módulo, da parte de degradação de carboidratos, falamos da degradação hoje de proteínas e da degradação de gorduras. Então, nesse módulo, nós fechamos, então, toda a parte de degradação de macromoléculas, que geram, então, substâncias que são, vamos dizer assim, resíduos ou vão ajudar no processo de degradação de outras substâncias, né? E isso acontece, obviamente, pela presença de micro-organismos degradadores ou deteriorantes. Beleza? Deixa eu fechar aqui a nossa aula, né? Já fechar aqui a nossa gravação.